O Guia de Profissões de hoje apresenta o curso de Rádio e TV da Unesp. E a gente tem um perfil de trabalhar com a produção audiovisual, notadamente voltado para rádio e televisão, mas não somente. Você vai conhecer também o trabalho de radialistas que fazem o nosso programa. O produtor seria aquele profissional que está envolvido em todas as etapas. Sem a edição, a gente não tem história, né? E tem ainda aquela dica para facilitar seus estudos. O Guia de Profissões começa agora. Seja para informar ou entreter, os produtos audiovisuais são consumidos todos os dias nos seus mais variados formatos. Uma combinação de imagens e sons que pode transmitir ideias, informação, arte e cultura. O radialismo visa a produção de conteúdo para diversos meios, como a televisão, o rádio e a internet, aliando a tecnologia às diferentes linguagens. E o radialista é o profissional habilitado na roteirização, direção, produção, iluminação, captação de sons e imagens e edição de programas de TV e rádio, filmes, vídeos publicitários, entre outros. Quer saber mais? Então que tal conhecer o curso de radialismo da Unesp? O curso de rádio e TV, conhecido como radialismo, é um curso da área de comunicação social. Ele tem duração de 4 anos, ou seja, são 8 semestres. E a gente tem um perfil de trabalhar com a produção audiovisual, notadamente voltado para rádio e televisão. Mas não somente, os nossos projetos abraçam a área de produção musical, de produção em áudio, de produção de ficção para audiovisual, alguns projetos voltados para cinema, para transmídia, para multimídia. Então é um curso que tem um amplo desenvolvimento de projetos na área do audiovisual. Então a gente tem disciplinas teóricas como semiótica, teorias da comunicação, disciplinas práticas como técnicas de animação, sonorização e audiovisual, roteiro, direção de fotografia, direção em rádio, né? E outra dimensão mais humana ou cidadã. Então tem a questão de sociologia da comunicação, antropologia, filosofia e também disciplinas específicas sobre legislação em rádio e televisão. O nosso curso de Rádio e TV na Unesp, ele é muito bacana porque ele tem uma base teórica muito rica, que forma a gente como comunicador mesmo, isso junto com muitos trabalhos práticos, então dá para você aprender muita coisa e aplicar muita coisa. A gente é privilegiado em relação a outras faculdades que trabalham com audiovisual. A gente tem uma gama enorme de equipamentos disponíveis. A gente tem um estúdio próprio que a gente pode usar tanto para fazer ficção quanto para fazer algo mais documental. Assim, a gente pode emprestar esses equipamentos. Um dos diferenciais do nosso curso Rádio e TV é estar numa universidade pública, que oferece uma infraestrutura de atividades complementares, atividades de pesquisa muito amplas. Então os alunos têm possibilidade de participar de cursos de extensão, ou seja, projetos que têm integração com a comunidade, então podem desenvolver mídias locais, mídias comunitárias, tem a possibilidade de desenvolver projetos de pesquisa, inclusive com bolsa. Nós temos tanto a Rádio Unesp quanto a TV Unesp. E nesses dois meios de comunicação que veiculam seu sinal para a região, existe a possibilidade de projetos desenvolvidos por alunos que são veiculados lá. Eu mesmo tenho, por exemplo, um programa de rádio que envolve alunos dos cursos de jornalismo de rádio e TV, que é o Observatório do Esporte, então é um programa semanal. Existem vários projetos que os alunos daqui trabalham em parceria em desenvolvimento de programas na TV Unesp. Para quem está prestando esse curso, eu acho que seria bacana você vir para cá para conhecer parte prática. Tem um foco muito grande para a parte de televisão, mas para a rádio também a gente se interessa bastante, mesmo para quem gosta de cinema, dessa parte, a gente também engloba um pouco. Eu pretendo trabalhar com a parte de cinema, a parte de escrever roteiros, a parte geral de criação, eu acho que é o caminho que eu quero seguir. Entrei pensando em produção, que era o que eu mais queria. Só que você entra, você tem que fazer um pouquinho de cada coisa em cada trabalho, e aí isso abre muito sua cabeça. Eu mesmo gosto muito de fotografia, agora talvez me aprofundar um pouco mais. Assistência de direção também é um trabalho bem legal, então são coisas a se pensar, mas eu não tenho nada decidido ainda, tenho um tempinho para pensar. Por falar em áreas de atuação, você sabe quais as oportunidades para quem se forma em rádio e TV? A oferta de trabalho
na produção audiovisual é muito grande. Basta ver a programação das TVs a cabo, da produção de séries, da demanda por produção para YouTube, da demanda de produção de conteúdo em áudio para a internet. Então existe um mercado crescente e eu acredito de forma muito tranquila que dentro da comunicação social a área do audiovisual é a que mais oferece oportunidades no mercado profissional. Então a gente tem um acompanhamento dos alunos egressos que se formaram aqui, eles estão inseridos nessas atividades de produtores audiovisuais, trabalhando com cinema, rádio, televisão e internet, e desenvolvendo projetos por agência de fomento, por editais. Tem os alunos que são mais empreendedores, tem outros que abrem sua empresa, tem outros que trabalham como freelancer. Os nossos alunos têm uma formação mais ampla e começam a atividade profissional trabalhando como produtores audiovisuais, em produtos voltados para a produção de cinema, rádio, televisão e também internet. Então, se a gente faz uma analogia com o curso de medicina que normalmente forma clínicos gerais, o nosso clínico geral para a TV é o produtor em audiovisual, e esse é o perfil. E o aluno tem que buscar durante a sua formação no curso, ou em termos de especialização em pós-graduação, ou depois que ele termina a graduação, a especialização na área que ele deseja atuar de forma mais efetiva. A Unesp oferece o curso de radialismo no campus de Bauru. A duração do curso é de 4 anos e a concorrência é de aproximadamente 16 candidatos por vaga. Depois do intervalo, você vai conhecer os bastidores do guia e também conferir a nossa dica do dia. O Guia de Profissões volta já. O radialismo é o tema do Guia de Profissões de hoje. Agora que você já viu como é a graduação, que tal saber como é o processo de produção de um programa de TV? A minha função dentro da produção do Guia de Profissões vai desde o levantamento da pauta, o assunto que vai ser tratado naquele programa, a pesquisa, o roteiro. Eu entro em contato também com os possíveis entrevistados para a gente agendar as gravações. Eu acompanho também a equipe nas gravações, acompanho a edição e posteriormente eu faço a divulgação também do programa pronto, que é um trabalho que requer muitos processos, a gente faz em muitas etapas, E não necessariamente a gente realiza todas as etapas de um programa de uma vez só. A gente acaba realizando vários programas ao mesmo tempo, Então é um trabalho que não tem fim, é um trabalho cíclico. É claro que eu não trabalho sozinha, Ninguém trabalha sozinho numa televisão. A gente conta com vários profissionais trabalhando juntos por um único objetivo. Então vão desde cinegrafistas, iluminadores, o pessoal do áudio, o pessoal da manutenção, videografismo, os editores, enfim, são muitas pessoas, cada profissional estaria focado em uma etapa. E aí eu diria que o produtor seria aquele profissional que está envolvido em todas as etapas, É o profissional que desde o início da elaboração do roteiro, do levantamento de pauta, ele já sabe que produto ele quer no final. Eu acho que para quem pensa em prestar rádio e televisão no vestibular e de repente seguir a carreira na área de produção, precisa ser uma pessoa proativa, saber correr atrás das coisas, não ficar esperando que elas aconteçam. Precisa ser uma pessoa curiosa para ir atrás de temas relevantes. Muitas vezes a gente lida com temas que a gente não domina, mas de alguma forma a gente precisa colocar aquele tema num texto, num roteiro, que seja compreensível para o nosso público. Então a gente precisa pesquisar, estudar muito. Precisa ser uma pessoa que gosta, então, de leitura e de escrever também. É preciso também ter muito jogo de cintura, porque como você lida com muitas pessoas e muitos processos, é muito provável que ocorram imprevistos, Só que o seu programa precisa ir para o ar, porque ele tem data, ele tem horário para ir para o ar. E é necessário também você ter um conhecimento técnico também, nem que seja básico. Porque eu acho que a partir desse conhecimento você consegue criar uma linguagem também, Uma linguagem diferente para cada programa, para cada produto que você faz. Eu acho que apesar de ser um trabalho com muitos desafios, ele também é um trabalho que recompensa muito. Tenho a consciência de que eu tenho muitas vivências, experiências no meu trabalho que dificilmente eu teria se eu exercesse uma outra profissão. A gente acaba tendo contato com muitas pessoas diariamente, E tendo contato também com diversos temas, com pontos de vista diferentes, e isso é muito enriquecedor. Aqui na TV Unesp eu sou editor de imagem e eu edito o programa Guia de Profissões, Ciências Sem Limites e os programas institucionais da TV. Minha rotina é basicamente, eu chego de manhã aqui, eu olho o que eu tenho para editar. Normalmente, quando são um programa como Guia, eu corto as sonoras, que são as entrevistas das pessoas, junto do produtor. Depois eu recebo o off do programa, que é quando o locutor grava as falas dele,
E aí eu vou selecionando as imagens que os câmeras fazem, seleciono os melhores ângulos, que eu acho que são os melhores ângulos, os melhores takes. Às vezes é necessário também fazer ajustes de cor, deixar as câmeras, as cores dela, enfim, o mais parecido possível. Porque às vezes a gente vai com uma GoPro e aí fica às vezes bastante diferente, porque a GoPro ela não tem tanto ajuste. Aí o que a gente tem que fazer é ajustar aqui na ilha. A gente normalmente recebe um roteiro, né? E no roteiro a gente vai seguindo, mas claro que apesar de seguir o roteiro, eu aconselho um editor assim, para que não somente seguir o roteiro, né? E se você achar que você deve mudar alguma coisa, ou que você acha que apesar do roteiro estar falando uma coisa, você acha que a outra imagem diz mais do que a que foi indicada no roteiro, eu acho que é válido sempre, né, mudar e sempre ser criativo nesse ponto. Sem a edição, a gente não tem história, né? Seriam imagens jogadas sem nexo nenhum, né? Acho que o nosso trabalho é escolher a trilha certa, achar a imagem certa, colocar na hora certa, procurar o take certo para que a história fique do jeito que o editor imagina que essa história deva ser contada, né? Quando eu era adolescente, eu já gostava de gravar. Eu lembro que eu ia na casa do amigo meu, a gente fazia filmes, né? Logo no começo do YouTube, né? A gente fazia filme e aí quem ficava responsável pela edição do filme era eu. Isso muito antes de imaginar prestar rádio e TV. E aí, como eu sempre gostei disso, eu ficava editando, a gente gravava vários vídeos, postava no YouTube, eu tentava cada vez achar mais efeitos, como colocar efeitos. Depois que eu entrei na faculdade, que eu passei por todas as matérias, eu acabei vendo que realmente era edição mesmo, que eu preferia. E na faculdade a gente tem a matéria, onde eu fiz, tem a matéria de edição, mas é somente um semestre, né? Então acaba não se aprofundando muito. Então eu achei necessário fazer alguns cursos. O editor ele tem que sempre estar atualizado, sempre buscando alguma coisa na internet ou em workshop, em algum curso. Se não quiser gastar, sempre tem sites, tem fóruns, que as pessoas estão sempre discutindo novos programas, novas ferramentas, plugins, novos conceitos, porque é uma área que a cada ano tudo está mudando, os equipamentos mudam, os computadores mudam, o programa muda, e eu acho que é bom sempre estar atualizado para não ficar parado no tempo e uma vez parado é difícil de conseguir voltar, né? É difícil de conseguir estar dentro do mercado de novo. A remuneração do radialista varia, mas em média o salário inicial é de R$2.000. E chegou a hora do guia te dar aquela dica. Se você tem dúvidas na hora de usar os diferentes tipos de porquê, confira essa dica. O porquê separado pode ser escrito com ou sem acento e tem sentido de por qual motivo. No início de orações interrogativas, use o porquê separado sem acento. Mas se o porquê separado vier antes de um sinal de pontuação, ele deve ser acentuado. O porquê junto também é escrito com ou sem acento. Sem acento, ele tem função de conjunção explicativa e pode ser substituído pela palavra pois. E o porquê junto com acento tem função de substantivo e é acompanhado de artigo, numeral, pronome ou adjetivo. Para conferir mais dicas como esta, acesse o nosso site www.tv.nesp.br/guia de profissões. Lá você também encontra mais informações sobre o curso de radialismo, nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail contato@tvu.nesp.br. Até a próxima!